Fala aí, Joe, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuito Zoom. Pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a teoria de grafos, que vai ser muito útil, como eu disse na aula passada, para análise de circuitos elétricos, em especial para a aplicação das técnicas gerais, né, que é a análise nodal geral e a análise de laços, que são extensões aí das técnicas básicas de circuitos. Vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar aqui com grafos. E aqui eu já adianto para você, a gente vai falar muito pouco de circuito nessa aula e na próxima aula também. Nós vamos apresentar aí a teoria básica de grafos, com todos os termos e detalhes necessários para o entendimento disso e depois na aplicação de circuitos. Então vai parecer uma aula meio estranha aí, tudo menos aula de circuitos, essa aula e a próxima. Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui, né? O que é um grafo? Vamos começar pela definição. Isso aí vem lá da matemática, né? Um estudo bem sofisticado e interessante. O que é um grafo? Ele é definido como um conjunto de nós e ramos. E meio que é intuitivo, né? Porque lá de circuito nós já usávamos esses termos, né? O que é um nó e o que é um ramo. E aqui, para isso, antes de definir esses caras aqui, né? Para você entender, olhando aí do ponto de vista de grafo e não de circuito, o que é um nó e o que é um ramo, eu peguei aqui um circuito, tá lá um circuitinho, que é o que nós vamos entender aqui. Esse circuito é o circuito da aula passada. E para você que está interessado aí, pessoal, esse circuito ele está lá na teoria do Johnson, tá? No livro básico aí de Fundamentos e Análise de Circuitos, enfim, é a referência básica aí de análise de circuitos elétricos, ok? Esse aí é o circuitinho que está lá e nós vamos reproduzir esse exemplo aqui. E vejam, o que nós vamos fazer agora, né? Dado esse circuito, eu quero determinar quem que é o grafo associado a esse circuito aqui. Como é que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer, em qualquer circuito que eu tenha que analisar o grafo associado, primeira coisa de tudo é definir quem são os nós do meu circuito. E só lembrando, né? Nó, pela definição aí de circuitos, lá em circuitos elétricos, é a junção de dois ou mais bipolos do circuito. E aqui eu já deixei indicado para facilitar um pouco a nossa vida. Vamos identificar quem são os nós desse circuito? Vamos lá, vou começar pelos mais fáceis aqui, ó, que são os nós da extremidade. Estou fazendo em vermelho. Eu já fiz um pontinho preto ali para a gente destacar, né, que é o nó do circuito, a junção entre dois ou mais bipolos. E estão aí os 4 primeiros nós. Tem mais 2 aqui no centro, que eu estou marcando aqui para você, ó, marcando aqui, e deixa eu destacar eles aqui para você. Perfeito? E tem mais um ainda, pessoal, que está bem aqui, ó, vou marcar em azul. Vejam que nesse ramo aqui do circuito, que eu marquei em azul, que eu destaquei, eu tenho uma fonte e um resistor. E, portanto, isso aí é a junção de 2 ou mais bipolos. E, portanto, eu tenho um outro nozinho aqui. E aí, pessoal, ó, aqui é legal, né? Porque lá no Johnson, quando ele vai traçar o grafo associado a esse circuito, vocês podem observar lá no Johnson que ele vai desconsiderar esse nó aqui. Mas aí, depois ele justifica, ele fala, olha, é o seguinte, tem até um nozinho ali entre a fonte e o resistor, tudo bem, a gente sabe disso. Entretanto, nós vamos considerar a fonte em série com essa resistência como sendo um bipolo do circuito só. É como se isso aí fosse uma fonte real, que nós vimos lá, né, anteriormente aí em aulas passadas, que uma fonte de tensão em série com uma resistência é o modelo equivalente de uma fonte de tensão real. Beleza? Então é só essa a diferença e ele não vai representar isso aí como... vocês podem ver lá no livro, né? Que ele nem representa isso aqui como um nó, que eu estou marcando em azul aí para você. Ele passa direto, basicamente é isso. Entretanto, nós vamos representar como um nó aqui sim, porque é a maneira mais correta de se fazer, vamos assim dizer. A justificativa dele é válida lá no livro, né? Mas entretanto eu vou ser mais conservador nessa parte. Vamos lá, pessoal. Vamos traçar o grafo correspondente desse circuito. Vamos lá, depois que eu identifiquei cada um dos nós do circuito, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar aqui do lado direito, vejam, ó, e vou desenhar cada um dos nós aqui. E aí eu vou pedir vou pedir desculpa para vocês pelo desenho que eu vou fazer. Eu optei por fazer esse desenho em tempo real aqui, né? Porque eu acho que é mais interessante, né? Vejam, você vai fazendo o desenho aí comigo, enfim, fica mais da hora, digamos assim. Ó, eu vou desenhar todos os nós do meu circuito. Primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, desenho todos os nós do meu circuito. Fiz os 4 aí do losango, digamos assim, né, das extremidades. Vamos fazer esses 2 de dentro agora, deixa eu identificar lá no circuito para você. Ó, esses 2 de dentro aqui no circuito, eu vou fazer esses 2 nós exatamente agora.
Vamos lá, mais ou menos aqui e mais ou menos, vamos ver, mais ou menos, tá pessoal? Sou ruim de desenho pra caramba, tá mais ou menos assim. E notem que agora tem mais um nozinho faltando, que é o nó da fonte. Inclusive, lá no livro, o texto, ele não representou esse cara pela justificativa que eu acabei de dar aqui. Vamos lá, vamos fazer esse cara mais ou menos, né? Mais ou menos, tem que tomar um certo cuidado aí, porque depois não vai ficar uma reta, enfim. Mas depois a gente reforça o ponto aí e tudo bem. Beleza, desenhamos todos os pontos do nosso circuito. Agora o que eu faço? É simples, no lugar dos bipolos eu ligo um fio, eu passo um traço reto. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, passando um traço reto, ligando todos os pontos. E aqui é o seguinte, né, tem que tomar cuidado porque o grafo que representa esse circuito, eu troco todos os bipolos do circuito, querendo ou não aí, por traços retos. Simples assim. Eu estou meio que copiando o circuito, só que ligando traços no lugar. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Liguei o primeiro aqui, vamos ligar. Aí ficou meio estranho, né? Era para ser uma linha reta, mas não tem problema. Ficou meio estranho, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Estou simplesmente trocando o que era bipolo no circuito, simplesmente por traços, tá? Linhas retas aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho. Imagino que você esteja fazendo isso aí comigo aí no caderno, né, pessoal? Eu acho que é essa a intenção da aula aqui, enfim. Perfeito? Beleza, e só está faltando mais um aqui, né, pessoal? Que é esse que liga essas duas extremidades, só que aqui tem que tomar um certo cuidado, porque esse fiozinho ele passa por cima. É só olhar para o desenho ali do circuito. Tá mais ou menos assim, ó. Nossa, que coisa horrível, mas tudo bem. Eu sou ótimo em desenho, vocês sabem disso, né? Quase um desenhista profissional. Passando aqui por cima, deixa eu dar uma reforçada nos pontinhos aqui do nosso circuito, só para deixar ele mais bonitinho. Perfeito. Esse aí é o grafo do circuito. Reparem, né, que eu peguei os bipolos do circuito e troquei basicamente por linhas retas, né, exceto a linha que está passando aqui por cima, mas linhas sem nada aí, vocês entenderam. Vamos lá. E agora só para formalizar mesmo, pessoal, eu sei que você já sabe disso aqui, ó. Cada bolinha do grafo, assim como as bolinhas ali do circuito, são os nós. Essa aqui é a nomenclatura que nós utilizamos, né? Perfeito. E cada traço do grafo, vou fazer uma bolinha azul ali representando um apenas, só para vocês verem, cada traço do grafo é chamado de ramo, tá bom? Ó, ramo do grafo. E aí, eu acho que fica mais fácil de você entender a definição de grafo que está exatamente aqui em cima. O que é um grafo? É um conjunto de nós e ramos. É isso aí, beleza? Essa é a ideia básica por trás do grafo e como que se representa um grafo de um circuito. Vamos lá, pessoal, para mais uma definição aqui, para a gente já encerrar a aula. É uma definição que cabe bem e é relevante de se falar, que é o que é um grafo conexo. E eu acho que isso aqui é importante, né? O aluno ter esse feeling aqui do que é um grafo conexo. É só ler a definição. Um grafo ele é conexo se existir um percurso de um ou mais ramos entre quaisquer dois nós. Tá? Vamos lá, aqui não esquece circuitos agora e vamos afundar aí na teoria de grafos. Novamente, ó, o que é um grafo conexo? Ele é conexo quando existe um percurso, pelo menos um percurso, de um ou mais ramos entre quaisquer dois nós. E para isso, né, nós vamos citar dois exemplos aqui. Ó. O primeiro é um exemplo de grafo conexo e, claro, tem que dar um contra-exemplo também para vocês verem o que é um grafo não conexo. Vamos começar pelo grafo conexo, pessoal. E aqui é bem tranquilo, ó. Olha que fácil que é, pessoal. Vamos fazer um grafo conexo qualquer aqui, ó. Esse cara que eu estou desenhando aqui para você, eu fiz ali só os pontinhos, né, para depois traçar as linhas retas. Esse cara que eu acabei de fazer aqui para você é um grafo conexo. Isso aqui já é um grafo conexo. Por quê? Porque ele se encaixa perfeitamente na definição. Ora, ele me diz, né, que se existir pelo menos um percurso que ligue quaisquer dois nós, eu já tenho, por definição, um grafo conexo. Ok? Vamos pegar um exemplo, só para mostrar aí de fato. Ó. Vamos pegar, sei lá, eu vou pegar esse nó que eu estou marcando em vermelho aí os nós para você. Ó. Esse nó, eu vou chamar ele de nó A, provisoriamente aqui. E eu vou pegar, sei lá, um outro nó aqui, esse outro nó eu vou chamar de nó B. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, ó. Com base nos percursos que eu tenho aí nesse grafo, nos ramos desse grafo, né, que estão marcados em verde,
Eu consigo ligar o nó A ao nó B? Essa é a pergunta que eu te faço. Se tiver pelo menos um percurso que ligue esses dois nós, eu posso dizer que esse grafo é conexo. Perfeito? E é claro que sim, né? Vejam, ó, eu tenho esse caminho aqui. Estou fazendo a flechinha aí para você, ó, as flechinhas. Vejam que com essa configuração que eu montei, eu consigo ligar quaisquer dois nós, porque tem um percurso aí, nesse caso, que liga quaisquer dois nós. Não necessariamente os nós A e B que eu chamei aí. Outro exemplo, né? Vamos fazer mais um aqui, ó. Eu vou mudar essa configuração de grafo, continua sendo um grafo, só lembrando. Eu vou, sei lá, vou passar mais uma linha, eu vou fechar o triângulo aqui e vou fechar mais um triângulo aqui assim, ó. Olha que legal. Esse cara aí é um grafo conexo. Por quê? Vejam, vamos pegar quaisquer pontos aqui, né, pessoal? Se o outro grafo anterior era um grafo conexo, esse aqui é mais ainda, né? Porque a gente acabou criando mais percursos entre os pontos. Enfim, vamos pegar, por exemplo, sei lá, esse cara aqui, vou chamar esse nó de nó A e o outro nozinho ali da extremidade da direita, vou chamar de nó B. E aí a pergunta é, tem pelo menos um percurso que relaciona esses dois nós? Tem vários, né? Tem vários. Vamos começar a mapear os percursos aqui, ó. Tem esse aqui de baixo, que eu vou fazer em rosa para você. Né? Deixa eu fazer uma setinha melhor aqui. Quem mais? Tem esse outro que eu vou fazer em azul claro aqui, ó. Seguindo aqui por baixo e depois vindo para cá. Né? Posso passar aqui por cima também, ó. Tem vários caminhos, né, pessoal? Então aqui, quaisquer pontos que você pegue, vai ter pelo menos um caminho que ligue esses caras. Beleza? Essa é a ideia de grafo conexo. Agora, só para dar um contra-exemplo, para finalizar a aula, o que é um grafo não conexo? É aí que eu queria chegar, né? Um grafo não conexo, ele não tem que satisfazer a definição de grafo conexo. Tem que ser tipo o oposto. E o que seria o oposto, pessoal? Eu acho que o desenho vale mais do que 1000 palavras. Vamos fazer um desenho aqui só para você entender o que está acontecendo. Vamos lá. Desenhando, vamos fazer um grafo não conexo aqui. Pronto. Esse cara aí é não conexo. Por que ele é não conexo? Vamos pegar quaisquer dois pontos. Na verdade, não quaisquer dois, né? Vamos escolher estrategicamente aqui dois pontos. Eu vou pegar esse aqui, ó, o pontinho da superior direito ali, e, sei lá, esse outro pontinho aqui, inferior esquerdo. Vou chamar novamente de A e B. E aí a pergunta que eu te faço é, através dos ramos desse grafo, eu consigo interligar os nós A e B? E a resposta é não. Não tem nenhum caminho verde, que eu marquei aí, que ligue, né, que conecte esses dois pontinhos. E isso vale para outros pontos também, né? Eu posso mudar o nó A de referência aqui também, né? Eu posso chamar, sei lá, dizer que esse aqui é o nó A, continuo tendo o nó B, e assim vai, tá, pessoal? Assim, essa é a ideia. Outro exemplo de grafo não conexo, deixa eu só pintar aqui mais um para a gente encerrar a aula. Posso fechar o triângulo aqui, por exemplo. Deixa eu fechar o triângulo aqui. E fazer um traço reto aqui, ó. Perfeito. É um grafo não conexo? É. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, dois pontos, vou pegar esse aqui só para a gente já fechar, né, pessoal? Espero que você esteja muito paciente. Olha, vamos pegar dois pontos aqui, ó. A e B, novamente. E, novamente, eu posso afirmar que, dados esses pontos, eu não tenho nenhum caminho verde que me permita conectar os pontos A e B, esses dois nós aí do grafo. Beleza? É isso, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Esse tema aí de grafos e de análise nodal geral, tudo que nós vamos passar, é bem complicado encontrar isso em livros, tá? Os livros, eles não, sei lá, não é tão intuitivo assim. É difícil encontrar uma referência bibliográfica com esses termos. Lá no Johnson tem lá, claro, né, toda a referência, mas eu particularmente acho meio difícil de entender, sabe? Os conceitos, eles são muito misturados e a ideia aqui é pegar alguma coisa para dar o passo a passo para você que está aí me assistindo, ok? Beleza, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Dá um joinha aí para nós mais uma vez. Um abraço e fiquem todos com Deus.